Vinde, Espírito Santo, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor araja, enchei-nos bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem um bem a nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai os doentes. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. A nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos internautas, depois das alegrias da Páscoa, concluímos esse momento solene com a festa, a solenidade de Pentecostes, o aniversário da igreja, a promessa que se cumpre. Jesus prometeu que eles não se afastassem de Jerusalém naquela solene novena. Ele enviaria o Espírito Santo, o Paráclito, o defensor, o inspirador, o consolador e o confortador. É o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus como Pai igual ao Filho, com a mesma divindade. Não 3 deuses, mas 3 pessoas distintas em um único Deus. O Espírito Santo, o Paráclito, é o amor que une o Pai e o Filho, que nos une a Ele. E nesse mistério solene de Pentecostes, a festa de ação de graças, de louvor pelo surgimento e pela sustentação que o Espírito Santo dá à igreja. A igreja vive do Espírito Santo. Ele é o chefe, é o dono. Ele é a alma da igreja. É a força, é a moção de amor que Jesus enviou para trazermos discernimento, para trazermos comunhão e para trazermos a paz. É festa de Pentecostes, é festa da igreja, é festa de todos nós. E a primeira leitura dos Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11, nesta solenidade de Pentecostes, nós ouvimos o relato que quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam, e Nossa Senhora estava junto com os discípulos. Então apareceram línguas como de fogo, e que se repartiram e puseram-se sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito os inspirava, e moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, todos ficaram confusos, pois cada um os discípulos falavam em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos na sua própria língua? Nós que somos partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, crentes e árabes, todos nós os escutamos, anunciamos as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Foi o milagre de Pentecostes, para dizer que o Espírito Santo une todos numa só língua, a língua do amor, a língua do Evangelho, a linguagem cristã, que todos nós devemos proclamar e pronunciar sempre. Meus irmãos, a segunda leitura é do apóstolo São Paulo, que escreveu aos Coríntios: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser se estiver cheio do Espírito Santo. É Ele que traz o discernimento. Há diversidade de dons de São Paulo, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministério, mas um mesmo é o Senhor.
Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos, e cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus e gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós recebemos de um único Espírito. É a palavra do apóstolo Paulo, mostrando a unidade da igreja, deste corpo que é vivificado pelo Espírito Santo de Deus, portanto a nossa igreja. Somos muitos, mas temos um único Espírito, formamos um único corpo, esta unidade que o Espírito Santo promove no seio da Santa Igreja. E no Evangelho relatado por João, capítulo 20, versículos 19 a 23, assim nos apresentou o Evangelho, que ao anoitecer daquele dia, que era o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram por ver o Senhor, e novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. E enviou também, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles serão perdoados; a quem não os perdoares, eles serão retidos. Literalmente, as três leituras com o Salmo 103, que diz: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovada. Em Pentecostes, renova em nós a consciência eclesial. Nos dê sempre a graça de vivermos unidos ao Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele renove nosso coração e nos instrua sempre na evangelização. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificai vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito, e realizai agora o coração dos que creem em vós, as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Desça sobre vós, eternal amigo, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, boa festa de Pentecostes, bom dia do Senhor.